Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos de volta a mais uma aula de ciência dos materiais, tá? Eu sou o Renato, sou professor da área mecânica do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Hortolândia. E se você está chegando agora aqui, eu convido que você se inscreva no canal para acompanhar aí esse conteúdo de ciência dos materiais e também para acompanhar outras aulas, outros conteúdos disponíveis aqui nesse canal, tá bom? É, nas aulas anteriores desse curso, né, nós vimos na aula número 1 um pouco sobre os materiais, quais são as principais características, as principais propriedades que o material metálico, o material cerâmico ou o material polimérico possui. Depois, na aula anterior a essa, disponível aqui também nesse canal, a gente falou um pouco sobre como esses átomos estão ligados um ao outro, né, por meio, então, das ligações metálica, ligação iônica, por meio de uma ligação química, tá? E na aula de hoje a gente vai falar um pouco como esses átomos se organizam. Então, antes da gente começar aqui a nossa aula, é importante lembrar o seguinte, né? Quando esse material, pegando aqui metal, que é o caso que a gente vai mais abordar aqui durante esse curso, né? Então, quando esse metal ele se encontra no estado líquido, o que a gente tem é uns átomos que estão dispersos ao acaso. Então, tem átomos, por exemplo, né, um aço líquido, ou, sei lá, um ferro líquido, tem átomos dispersos ao acaso. E quando a gente começa a solidificar esse ferro, esse aço, né, ele começa a tomar uma orientação, ele começa a organizar esses átomos, tá? Não cabe aqui ainda a gente estudar um pouco desse efeito da solidificação, né? Efeito da formação de grão, enfim, não cabe ainda a gente estudar isso aqui, mas já cabe para nós entendermos aqui, né, que quando eu estou no estado líquido, eu tenho átomos dispersos ao acaso, com uma certa distância interatômica, né, por força de Coulomb, e quando esse metal solidifica, eu volto então a ter uma atração mais forte, né, atração efeito aí de forças coulombianas, e aí o que acontece é que esses átomos começam a tomar uma orientação para formar um arranjo qualquer ainda que a gente vai estudar aqui, tá? Muito bem, então, qual é a importância desse estudo, né, dessa orientação cristalográfica, dessa orientação desse átomo para a ciência dos materiais? E aí tem um exemplo bastante clássico que é o magnésio e o berílio. Eles possuem a mesma estrutura, se deformam muito menos que ouro, prata, que tem outra estrutura cristalina. Então, dependendo um pouco dessa estrutura cristalina, mas não só isso, né, esse material pode ter um comportamento mecânico diferente, distinto, ser mais dúctil, abre aspas, a gente não aprendeu esse termo ainda, né, ser mais macio ou ser mais resistente ao efeito de uma solicitação, por exemplo, a uma atração, a uma compressão, tá? Na primeira aula também eu mostrei para vocês um efeito da adição de óxido de magnésio na alumina. Então, eu mostrava para vocês a alumina, né, com um grau de pureza mais alto, sendo ali meio opaca, com relação à sua propriedade óptica, e depois uma alumina com a presença de um elemento propositalmente adicionado, que era, se eu não me engano, 0,1 óxido de magnésio, na qual a adição de óxido de magnésio inibia a formação de poros e com isso transformava o meu material, que era opaco, por um material translúcido. Então, isso seria o efeito da adição de óxido de magnésio na modificação dessa propriedade desse material, tá? Aqui também, essa formação, né, por enquanto a gente não viu isso, mas essa ordenação desses átomos, né, como eles estão orientados, também influencia nesse comportamento do material, né, no comportamento tanto mecânico como também em suas propriedades ópticas, elétricas, magnéticas, tá? Porque isso influencia como esse material se comporta durante uma solicitação, tá? Bom, também vimos na aula anterior, né, e eu coloquei aqui novamente, a respeito das ligações. Então a gente sabe que esses átomos estão unidos um ao outro por meio de uma ligação, quer queira metálica, iônica, covalente, ou ainda que seja por Van der Waals, em moléculas, por exemplo. Então, de alguma forma, esses átomos estão
numa certa distância na qual a força de atração e repulsão é igual a zero, e esses átomos tomam ou não uma orientação, tá? Então a gente tem as ligações que a gente chama de direcionais, caso de covalente e de polo, né? Então, de antemão já dá para pensar que se é direcional, eu tenho uma capacidade diferente, uma propriedade diferente dependendo dessa direção, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente sobre esse tipo de empacotamento, né, no caso de covalentes, mas já dá para a gente pensar que se é direcional, significa que há uma certa direção preferencial para alguma solicitação, quer seja mecânica, ou quer seja ótica, ou quer seja, né? Então, as propriedades vão ser dependentes dessa direção desse cristal, tá? E do outro lado tem os não direcionais, exemplo, metálica, iônica, Van der Waals, a gente estudou na aula passada, né? Por exemplo, metálica não ser direcionais implica de eu ter que os metais sejam excelentes condutores de calor, condutores também de eletricidade, de uma maneira geral, né? Porque não há nenhuma orientação a priori, né, preferencial para esses átomos. Então, essa nuvem de elétrons dispersos aí relativamente com uma certa liberdade, né, relativamente ao acaso, vamos dizer assim, né, que não está fortemente ligada, então tem uma certa mobilidade desses elétrons na nuvem, na ligação metálica, isso permite que os metais sejam bons condutores de calor e eletricidade. Bom, nessa aula específica a gente vai tratar sobre sólidos metálicos. Então, o que seriam esses sólidos metálicos? É basicamente quando esses átomos, na grande maioria das vezes por ligação, estão ligados, né, por meio de uma ligação metálica, em meio líquido, né, com uma distância maior do que em meio sólido, eu estou tirando calor, estou tirando vibração atômica, estou reduzindo essa vibração atômica, né, essa movimentação atômica do meu material, portanto, eles vão cada vez mais se juntar, ficarem mais próximos durante a solidificação. Tá? E nesse efeito de ficar mais próximos, de solidificar, esses átomos toma uma certa orientação, uma certa organização periódica desses átomos, ok? Então vamos lá, vamos entender então o que seria essa ideia dos sólidos metálicos. Vamos também falar em algum outro momento sobre os sólidos iônicos e os covalentes. Então existe aí uns estudos a respeito das células unitárias. Bravais, em 1850, por volta disso, começou a estudar sobre essa orientação que os átomos tinham no estado sólido. Tá? Em homenagem a ele, ficou conhecido então como células unitárias de Bravais. Hoje já se conhece, né, algumas formas geométricas para essa organização atômica, né, para que esses átomos se posicionem dentro desse sistema ou dentro dessa forma geométrica, que seria um sistema cúbico, talvez o mais clássico que a gente estuda, né, o tetragonal, ortorrômbico, monoclínico, triclínico, sistema hexagonal e o sistema romboédrico. E aí temos algumas características com relação ao eixo, né? Então, no cúbico a gente sabe que essas três arestas x, y, z são iguais, formam um ângulo de 90, tetragonal, o AB forma um ângulo de 90 e o C, né, mais esticadinho aí, é diferente de 90, tá? Vou pegar aqui o hexagonal também, que é bastante comum. No hexagonal eu tenho que o A1, A2, A3 são iguais e o C, que aí tem a ver também com o comprimento, né, com a altura desse hexágono, diferente. Bom, então as estruturas cristalinas são formadas por unidades básicas repetitivas que a gente chama de células unitárias. A gente vai daqui a pouquinho falar um pouco sobre células unitárias. Temos a célula unitária, que é o menor arranjo atômico que pode representar um sólido, e aí agora a gente já sabe que existem pelo menos 7 sistemas cristalinos básicos, que englobam aí todas as substâncias cristalinas ou que formam um cristal, né, que se orientam de forma organizada, conhecidas. Aqui para ficar mais fácil da gente visualizar o sistema cúbico, o sistema monoclínico, o sistema triclínico, o sistema tetragonal, romboédrico, hexagonal e ortorrômbico. Então, esses seriam os sistemas. Perceba que cada uma dessas bolinhas aqui, né, representam a posição de um átomo com relação a essa geometria.
tá? Então, por exemplo, no sistema cúbico, né, átomos no vértice para um dos sistemas que a gente vai aprender hoje, depois um átomo no centro, um átomo na face, tá? Assim também para o ortorrômbico, assim também para o tetragonal. Então, o que eu estou modificando aqui dentro do sistema ortorrômbico, dentro de cada um desses sistemas, é a posição relativa desse átomo, né, com as vértices dessa geometria, tá? Bom, aí, pessoal, antes da gente falar propriamente dito desses sistemas, né, de empacotamento, desses arranjos, é importante a gente entender o seguinte. Então, o que a gente já sabe? Está no estado de vapor, a gente sabe que esses átomos estão numa distância bastante longa um do outro, né, vapor metálico. Então, à medida que eu vou tirando energia disso, eu passo para um sistema líquido. A gente já acabou de falar aqui, os átomos dispersos ao acaso. E se eu continuo tirando o calor disso, né, ou por outro lado, né, em outras palavras, solidificando isso, esses átomos começam a tomar uma orientação. Tá? Isso seria o caso de materiais cristalinos, que está aqui. Né? Então perceba que os átomos estão posicionados periodicamente em longas distâncias atômicas. Isso é uma coisa, né? Então, quando eu falo que o material é cristal, ou o material é cristalino, eu estou dizendo simplesmente que esses átomos no estado sólido possuem uma certa orientação desses átomos, tá? Então, isso aqui, existe uma repetição periódica das posições atômicas. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando a gente pensa em policristal. Na engenharia mecânica, na engenharia estrutural, a grande maioria das aplicações que a gente tem para metais se encontra para materiais policristalinos. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: o material policristalino é o que tem um arranjo periódico de átomos, mas dentro de uma certa limitação, que a gente vai ver no momento oportuno, que a gente dá o nome de grão, tá? Então, o que seria um policristal? É um material que possui, sim, uma orientação, os átomos orientados, contudo, eu tenho um limite para essa orientação, né? Então, eu tenho uma fronteira entre orientações em posições diferentes, que é o que a gente chama de grão, tá? Então, isso seria um policristal. A gente vai ver mais para frente que um policristal ele possui um comportamento mecânico muito distinto de um material cristalino ou simplesmente de um material monocristal, que possui apenas um grão, né, uma orientação, tá? Teoricamente. Então, isso limita, né? Então, essa ideia aqui eu estou comparando cristalino ou monocristal com policristalino, tá? Então, o que seria o monocristal? Seria basicamente um material que possui apenas uma orientação atômica, tá? Só tem uma posição, uma direção para esses átomos. E um policristal, de maneira bem simples aqui para nós ainda, seria esse material que possui diferentes orientações, né? Então, os átomos solidificaram aqui ou se orientaram em direções diferentes, tá? Formando aí uma fronteira entre eles, que em algum momento a gente vai estudar isso como contorno de grão. Por outro lado, nós também temos a possibilidade de trabalhar com os materiais vítreos, ou simplesmente os materiais que a gente chama de não cristalino, ou ainda amorfos, tá? Esse material amorfo é aquele que, mesmo quando sólido, ele não possui uma orientação desses átomos, tá? Aqui do lado eu coloquei um exemplo bastante clássico que a gente vê em ciência dos materiais, que é o caso do óxido de silício. Então, o óxido de silício, quando orientado, né, ele forma o que a gente chama de quartzo, tá? Normalmente com características de ser opaco. E quando esse mesmo material se encontra numa condição amorfa, né, ou seja, não há aí uma orientação em longas distâncias para esses átomos, eles estão meio que dispersos, né, ao acaso, sem uma orientação pré-definida, ele se torna aí um vidro, né, mudando completamente as características, né, óticas desse material, que passa de opaco para um estado aí de translúcido, ok? Bom, então a gente já sabe que eu tenho o material cristalino, que dentro desse cristalino eu tenho basicamente duas opções, dele ser um monocristal, apenas um cristal, apenas uma orientação, né, vamos chamar assim, uma direção para esses átomos se organizarem, e um policristal, na qual esse átomo possui uma quantidade bastante grande, né,
de grãos que são basicamente átomos que estão orientados ali numa direção X qualquer, tá? E do outro lado a gente tem o material amorfo que não possui nenhuma ordenação atômica de longo alcance, tá? Então seria essa a nossa característica que a gente tem por enquanto. Então temos um cristal, podendo ser um policristal, vários grãos, vários pedacinhos orientados em posições diferentes, monocristal, apenas uma orientação. E do outro lado a gente tem um material não cristalino ou amorfo, que é esse material que não possui uma ordenação atômica, tá? Então, material cristalino é aquele a qual os átomos se encontram ordenados sobre longas distâncias atômicas, formando uma estrutura tridimensional, que a gente vai chamar aqui de rede cristalina. Todos os metais, muitas cerâmicas e alguns polímeros formam estruturas cristalinas sob condições normais de solidificação. As propriedades dos materiais sólidos cristalinos dependem da estrutura cristalina, de maneira na qual os átomos, moléculas ou íons estão espacialmente dispostos a um número grande de diferentes estruturas, né, desde estruturas simples, exibida pelos metais, até estruturas mais complexas, exibidas pelas cerâmicas e polímeros. Bom, então a gente sabe já que essa estrutura cristalina ela ocorre para todos os metais, para muitas cerâmicas, não todas, e para alguns polímeros. Em algum momento a gente vai estudar quais seriam essas estruturas para polímeros, quais seriam também essas estruturas para algumas cerâmicas que não formam a estrutura cristalina, tá? Se eu não me engano, a gente vai ver isso na próxima aula. E por outro lado, como a gente tinha comentado aqui, eu tenho os materiais não cristalinos ou amorfos, que é aquele que não há nenhuma ordem de longo alcance. Os átomos estão dispostos ao acaso, tá? Não tem nenhuma orientação para esses átomos. E aí a gente tem um exemplo bastante comum dos vidros, que são materiais amorfos que apresentam aí uma capacidade interessante óptica, né, com relação a deixar a luz passar, ou ser translúcido, quando na condição amorfa, tá? E quando numa condição de cristal, na maioria das vezes apresentando aí com relação à sua propriedade óptica, sendo opacos, tá? Os materiais amorfos tendem a se formar quando a cinética do processo de fabricação não permite a organização dos átomos em arranjos periódicos. Bom, isso aqui é importante, né, pessoal? A gente vai estudar as cerâmicas um pouquinho mais para frente, mas já adiantando um pouco, né? O que acontece? Quando a gente tem tempo para solidificação, a gente tem tempo para organização dos átomos. Então, funciona da seguinte forma: se eu estou com metal no estado líquido e eu faço vazamento num molde qualquer, no meio de contenção para esse metal líquido, e esse molde tem uma propriedade, por exemplo, uma condutividade térmica baixa, ou seja, esse metal líquido vai solidificar bem lentamente, eu tenho uma condição que favorece que os átomos encontrem uma posição dentro desse arranjo cristalino, dentro dessa ordenação atômica pré-determinada, tá? Então, os átomos conseguem se posicionar dentro dessa estrutura, formando um arranjo repetitivo. Por outro lado, quando essa solidificação é muito rápida, né, eu resfrio muito rapidamente saindo, por exemplo, do estado líquido, né, não necessariamente preciso, mas saindo do estado líquido, eu posso criar uma situação na qual eu induzo esse material a ser amorfo, tá? Por meio, então, de uma condição de resfriamento extremamente rápida. Eu posso induzir isso no meu material. A gente vai ver isso um pouquinho, também a gente vai estudar um pouco sobre materiais amorfos um pouquinho mais para frente, mas de qualquer maneira é importante a gente saber que a condição aqui de ser vítreo, ser amorfo, tem a ver com o processamento do material, tá? De ser uma taxa de resfriamento ou ser um processo mais dinâmico do que naturalmente seria para uma formação de uma estrutura cristalina ou para a formação de um cristal, tá? Bom, então vamos entender o que é célula unitária. Estou falando isso aqui, né? Já rede cristalina, célula unitária, e ainda a gente não viu. A célula unitária ela vai consistir num grupo, né? Um pequeno grupo de átomos que formam um modelo repetitivo ao longo dessa estrutura tridimensional. Então, por que a gente escolhe a célula unitária? Porque com a célula unitária a gente consegue representar a simetria dessa estrutura cristalina, né? Então, quando eu penso aqui em célula unitária, posso imaginar o seguinte, ó.
Como é que estão meus átomos no meu material? Estão organizados numa certa forma geométrica aqui. Que forma é essa, né? É isso que a célula unitária faz. É como se eu pegasse um pedacinho dessa organização atômica e olhasse para dentro do meu material para ver o que está acontecendo, tá? Então, o que é a célula unitária? É eu pegar uma pequena, né, uma fração aqui desse conjunto atômico para que eu consiga estudar e verificar, por exemplo, qual é a geometria dessa célula unitária, né, ou qual é essa estrutura cristalina, como os átomos estão dispostos dentro dessa estrutura cristalina, tá bom? Então, seria isso a célula unitária. Isso aqui é o que a gente chama de rede cristalina, tá? Arranjo atômico, rede cristalina, seriam aqui essa posição, né, esse direcionamento desses átomos no meu material. Como que tá, então, como que é a estrutura cristalina dos metais? Como a ligação metálica, como a gente viu na aula passada, não é direcional, então não há restrições quanto ao número e posições de vizinhos mais próximos, tá? Então a estrutura cristalina dos metais tem, geralmente, um grande número de vizinhos e alto empacotamento atômico. Então deixa eu explicar para vocês o que eu estou querendo dizer aqui. O seguinte, o que a gente viu? Né? Que a ligação metálica ela não é direcional, e que, de certa forma, não há restrições com relação a esses átomos. Os átomos conseguem trocar de posição, claro que tendo vibração atômica, tendo energia para isso. E os elétrons, a gente também viu isso, também não está ligado, não está direcionado a nenhum outro em específico, eles conseguem ter uma certa liberdade de movimentação por essa nuvem de elétrons. Dito isso, o que acontece? Né? A estrutura cristalina dos metais, tendo isso em mente, que é uma ligação metálica, faz com que esse átomo que está lá posicionado numa certa vértice, permite que ele tenha um número relativamente grande de outros átomos ao seu lado, tá? Além disso, o empacotamento atômico normalmente é um alto empacotamento atômico. O empacotamento atômico, eu costumo brincar em sala de aula que é o seguinte, é você imaginar que você tem uma caixa, né? Você tem lá uma caixa bonitinha, e aí você está colocando bolinha dentro dessa caixa. Então você tem uma caixa que tem um volume X e tem bolinhas que estão ocupando aí esse volume X, tá? Então seria quanto dessa caixa, que seria essa forma geométrica dessa estrutura, está sendo ocupado por átomos. Isso seria empacotamento atômico. Então empacotamento atômico igual, por exemplo, a 1 ou a 100, né, significaria que todo esse volume da caixa, né, dessa geometria da célula unitária está sendo ocupado. Né? Que não é verdade, obviamente que a gente já sabe que isso não é verdade, porque eu tenho uma distância, né, na qual a força de atração e a força de repulsão é igual a zero. Então é impossível que eu tenha um fator de empacotamento igual a 100, igual a 1. Tá? Então nunca eu vou ocupar toda essa geometria. Né? Eu posso ocupar mais, posso ocupar menos, mas eu não vou ocupar completamente essa estrutura. Tá bom? Só estou dizendo isso aqui para a gente entender o que é empacotamento atômico. Dessas estruturas que a gente viu lá de Bravais, né, células unitárias de Bravais, a gente vai estudar algumas aqui que são um pouco mais clássicas, que ocorrem com maior frequência para esses átomos, tá? É importante lembrar aqui que essa é uma característica intrínseca do material. Então, por exemplo, o ferro ele é alotrópico, ele é CCC ou SFC, mas isso é uma condição dele, né? Eu não consigo, tirando com exceção dos materiais alotrópicos, eu não consigo mudar esse arranjo cristalino. Tá? Então, se o alumínio é CFC, ele vai continuar sendo CFC, independente da condição que ele esteja. Tá? Tudo bem? Então, nós temos as estruturas que a gente vai estudar aqui: cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada e hexagonal compacta. Então, só para a gente ter ideia de algumas estruturas cristalinas, essas estruturas, né, esses nomes, recebem uma abreviação. Quem quiser marcar aí no caderno é importante. Bastante coisa você acaba encontrando aí para estudar, né, nos livros também. Bastante coisa encontra abreviado ou em português ou em inglês. Então, cúbica de corpo centrado em português, CCC. Cúbica de face centrada, CFC. E hexagonal compacta, HC, tá? Então, aqui eu coloquei a estrutura cristalina para alguns metais e coloquei também uma tabela periódica para a gente ver aqui como está essa distribuição desse tipo de arranjo, né, desse tipo de estrutura, né, na nossa tabela para os metais. Tá?
Então vamos lá, alumínio CFC, cádio HC, cromo CCC, cobre CFC, ouro CFC, molibdênio CCC. Então veja, eu coloquei aqui, né, quem quiser ver com calma, dá uma pausa aí o vídeo, né, para conseguir ver um por um. E eu coloquei do lado também o raio atômico, que é a bolinha do átomo, né? Qual é, então, as dimensões dessa bolinha, tá? Exemplo, alumínio tem aí o raio atômico de 0,14 nanômetro, né? E aí vai, tá? Na tabela periódica, olha então a distribuição que a gente tem, né? Hexagonal compacto, que está em roxo, cúbico simples aqui em verde, cúbico de corpo centrado os azuis, né? Ferro, lítio, enfim. Então seriam essa nossa distribuição dessas células que a gente vai ver aqui, né? Na tabela periódica, tá? Bom, então vamos começar a estudar propriamente dito o primeiro sistema aí, que é o sistema cúbico. Então o sistema cúbico está dividido em três: o cúbico simples, o cúbico de corpo centrado e o cúbico de face centrada. E aí eu coloquei a representação esquemática para esses três cristais, tá? O cúbico simples, apresentando aqui os átomos na vértice. O cúbico de corpo centrado, apresentando um átomo central. E o cúbico de face centrada, apresentando aqui átomos na face, tá? Então, a gente vai discutir cada um deles aqui nessa aula. Bom, então vamos primeiro começar com o cúbico simples. Perceba que o cúbico simples, eu nem tinha comentado dele aqui, tá? Vamos entender por que eu não tinha falado do cúbico simples. Primeiro, vamos entender com relação ao número de átomos que participam, né, ou que fazem parte aí dessa estrutura. Então, se eu estou num sistema cúbico, isso faz com que eu tenha 6 lados, né, ou 6 faces. Portanto, 8 vértices. Cada um desses átomos que estão nessas vértices, eles não estão isolados em um sistema, eles fazem parte de outro conjunto de célula unitária. Portanto, esse cara que está aqui, né, esse átomo que está aqui, ele está sendo dividido com outros 7 ao redor dele, né? Então, ele tem outras células unitárias aqui. Então, cada átomo aqui, para nós, ele não conta como um, mas sim como um oitavo, porque seria ele, né, mais outras 7 outras divisões aqui de células unitárias. Portanto, essa célula unitária cúbico simples, ela apresenta apenas um átomo. Então, por quê? Porque se eu tenho um oitavo de átomo por vértice e tenho 8 vértices, significa que eu tenho um oitavo vezes 8, né? Então, portanto, eu tenho um átomo, tá? Como essa estrutura teria, teoricamente, um fator de empacotamento baixo, né? Porque eu tenho um espaçamento grande aqui entre esses átomos, esse tipo de sistema, né, não é um sistema na qual os metais costumam se solidificar, tá? Então, essa é a razão na qual os metais não cristalizam na estrutura cúbica simples devido ao baixo empacotamento atômico. Então, aqui, essa célula unitária está pouco ocupada por esses átomos. Outra coisa importante dessa ideia aqui do cúbico simples é a gente entender quantos átomos fazem parte dessa coordenação, né? O que seria esse número de coordenação, número de ordenação, né? Seria quantos átomos estão mais próximos desse átomo do meu material, né? Então, corresponde ao número de átomos vizinhos mais próximo. No caso desse cúbico simples, né? Quais seriam, então, esse número de ordenação, né? Se a gente pensar. Seria, então, 6. Concordam comigo? Seriam 6. Eu pego um lá no meio, né? Um em cima. Do lado, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Seriam 6 átomos. Ainda pensando no cúbico simples, né? Outra coisa, informação importante para nós aqui estudarmos essa estrutura é com relação ao parâmetro de rede. O que seria esse parâmetro de rede? É a distância que eu tenho entre esses centros desses átomos, tá? Então, qual é o parâmetro de rede? Ou seja, qual é a distância que eu tenho entre esse átomo que está posicionado nessa vértice para esse outro átomo aqui
que ambos, nesse caso, né, no eixo y. Qual é essa distância? Tá? Isso é o que a gente chama de parâmetro de rede. No caso do sistema cúbico simples, esse A, né, esse parâmetro de rede, já dá para a gente perceber aqui, né, ele vai ser igual a 2 vezes R. Portanto, eu tenho um R aqui, né, um raio aqui, outro raio aqui. Então, 2 vezes R. Tá? Essa seria a nossa distância no sistema. Essa seria a relação, né, entre o raio atômico e o parâmetro de rede no sistema cúbico simples. Outra coisa importante que eu vou pedir também aí para vocês é calcular em algum momento, né, é o fator de empacotamento atômico. Então, lembra que eu falei, mais do que a fórmula, né? Eu coloquei a fórmula aqui, mas assim, já dá para a gente lembrar o que eu falei anteriormente. O que seria o empacotamento? É como se eu imaginasse que a célula unitária é uma caixa, né? E que eu estou colocando bolinhas ali dentro dessa caixa. Então, portanto, vai ser o que? Seria o volume, o número de bolinhas que eu estou colocando ali dentro e o volume que cada uma dessas bolinhas ocupam, tá? Dividido pelo volume que eu tenho dessa caixa, que é a célula unitária, tá? Então, não precisa guardar nada, precisa entender, né? Não precisa guardar a fórmula, mas entender o que está por trás desse estudo, né? Desse conceito, tá bom? Então, fazendo aqui a conta com vocês, ó, o volume dos átomos vai ser igual o número de átomos vezes o volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. E o volume da célula, é uma célula cúbica, né? É A ao cubo, tá? Então, colocando isso na equação, 4πr ao cubo sobre 3 dividido por 2r ao cubo, se a gente fizer essa conta, né? Quarta lá, quarta cá, vai sobrar 0, vai dar 0,52. Em outras palavras, significa que 52% da caixinha que representa essa célula unitária, né, está preenchida com átomos. Então, no caso do cúbico simples, é um fator de empacotamento bastante baixo, tá? Então, vamos então mudar um pouco agora essa estrutura. Saímos de um cúbico simples, na qual eu tenho 1/8 de átomo por vértice, e passamos agora para um outro sistema, um corpo centrado. Então, aqui, um átomo que estava, né, numa vértice, ele sai de lá e entra para o centro dessa nossa célula, tá? Então, agora eu não tenho só mais 1/8 de átomo por vértice. Eu tenho 1/8 de átomo por vértice, continua o mesmo raciocínio, mais um dentro dessa estrutura localizada ao centro. Portanto, agora eu tenho 2 átomos por célula unitária, tá bom? Então, no cúbico de corpo centrado, além de 1/8 de átomos por vértice, eu tenho mais um no centro. Então, na estrutura cúbica de corpo centrado, cada átomo nos vértices do cubo continua sendo dividido por 8, né? 8 células unitárias. Já o átomo no centro vai pertencer isoladamente a essa célula unitária, a esse pequeno arranjo aqui. Cada átomo de uma estrutura CCC é cercado por 8 átomos adjacentes, não número de ordenação, a gente vai ver daqui a pouquinho isso. Há 2 átomos por célula unitária na estrutura cúbica de corpo centrado e alguns exemplos de metais que solidificam assim, ferro, cromo e tungstênio, tá? Cristalizam no sistema cúbico de corpo centrado. Então vamos lá ver como que é o parâmetro de rede da estrutura cúbico de corpo centrado. O que a gente tinha visto para o cúbico simples, né? Que esse parâmetro de rede era basicamente a distância que eu tenho entre um R, né? Entre um diâmetro de um átomo com um diâmetro de outro átomo. Então ficaria, como é o centro disso, né? Ficaria 2 vezes R. Aqui é um pouco diferente, porque sempre o parâmetro de rede tem que ser no plano, na direção na qual corta o maior número de átomos, tá? Então, eu estou cortando aqui o centro dessa estrutura, tá bom? Então, se eu tirar aqui uma relação trigonométrica passando pelo centro, vou ver algo parecido com o que está aqui embaixo, tá? Então, como é que ficaria essa relação trigonométrica? Eu tenho, basicamente, 4 R's aqui, representando a nossa hipotenusa, tá? Um R, aqui um diâmetro, ou 2 R's, mais um R aqui em cima. Então, 4R, pela uma relação trigonométrica. Do outro lado, né, como os catetos, eu tenho o parâmetro de rede raiz sobre 3. Tudo bem? Então, como ficaria o parâmetro de rede aqui? 4R, representando a hipotenusa,
dividido por raiz de 3. Então, se eu fosse calcular que a distância que eu tenho entre um átomo, aí eu teria que ver qual é o átomo, né? Dentro do sistema CCC. Então, dentro do sistema CCC, qual átomo que eu estou estudando aqui? Ah, é o ferro, né? Então, ver qual é o raio atômico do ferro para eu conseguir, então, estabelecer qual é esse parâmetro de rede, qual é esse valor de A, tá? 4 vezes algum valor de R sobre raiz de 3 daria essa distância, esse valor de A aqui, ok? Bom, e o número de coordenação para CCC? Lembra que eu tinha comentado, né? Quando eu vou estudar o número de ordenação, o número de coordenação, eu tenho que ver qual é o átomo que apresenta uma maior quantidade de vizinhos imediatamente ao seu redor, né? Imediatamente ao seu lado. No caso do CCC, é o átomo que está, obviamente, que está no meio, tá? Esse átomo que está presente no centro, ele vai ser dividido com outros que estão nos vértices, tá bom? Quanto? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número aqui de coordenação, ou ordenação, muitas vezes chamados, é igual a 8, tá? O que significa isso? Significa que esse átomo tem 8 vizinhos próximos aí para uma possível movimentação, pensando que tem energia, pensando que tem vibração atômica, esse átomo imediatamente teria a capacidade imediata, né, ou mais instantânea, de trocar uma posição com esses átomos, obviamente, que estão mais próximos dele. Tá? E agora a gente entra para a estrutura cúbica de face centrada. Então lembra, cúbico simples, 1/8 de átomo por vértice, cúbico de corpo centrado, 1/8 de átomo por vértice mais um no meio, e o cúbico de face centrada. Continua com a ideia de 1/8 de átomos por vértice, só que agora eu não tenho mais um átomo no centro, posicionado isolado lá dentro, mas sim um átomo na face desse cubo. Tá? Então veja, se eu tenho 1/8 de átomos por vértice, né, vezes 8, eu tenho 1. Quanto será que eu tenho, então, de átomos se eu sei que eu tenho também mais meio átomo em cada face? Né? Você já deve estar pensando aí, fazendo as contas. Olha, se um cubo tem 6 lados, e se cada lado dele está presente meio átomo, já que o átomo também participa, né, esse átomo também participa da célula unitária do lado, ora, então se eu tenho 6 vezes meio, eu tenho 3. 3 átomos daqui mais um átomo das vértices é uma estrutura que apresenta 4 átomos. Veja que a gente está aumentando o fator de empacotamento, concordam? Eu saio de uma célula, de uma unidade de célula unitária simples, né, um CCC, o cúbico simples, passo por uma cúbica de corpo centrado, na qual eu tenho um átomo a mais, e agora eu estou colocando mais 2 átomos aí. Né? Então, sai 1, 2, 4. Por quê? Porque agora eu tenho mais meio átomo por face dessa célula unitária, tá bom? Já comentei tudo isso para vocês, né? 4 átomos por célula unitária. É um sistema bastante comum, encontrado nos metais, por exemplo, alumínio, ferro, cobre, chumbo, prata, níquel. Perceba que o ferro ele também estava no slide anterior, que é o cúbico de corpo centrado, porque o ferro ele tem uma condição aí de ser alotrópico, de sofrer aí alotropia. A gente vai estudar daqui a pouquinho sobre isso, mas o ferro ele consegue aí, em certas condições, mudar esse empacotamento atômico, mudar o seu arranjo cristalino, tá? Bom, e qual é o número de coordenação para o CFC? Então vamos lá, o CFC é um pouco mais difícil de visualizar qual é o número máximo de vizinhos dessa estrutura. O que eu posso dizer para vocês, né, é que esse átomo está aqui, ó, estaria presente na face do meu cubo. E aí eu vou pedir para vocês tentarem ver comigo aqui. Então, se eu tenho um átomo na face, né, quais são os vizinhos imediatos desses átomos, né, desse átomo? É os outros dois que estão aqui em cima, na vértice, mais os dois de baixo. Então, portanto, eu já tenho mais 4. Eu tenho também outros dois imediatos que estão na face lateral dessa minha outra célula unitária, que está aqui, né, que está dividindo esse mesmo átomo dessa face. Tenho também os que estão embaixo, desse de baixo, né, da face de baixo desse outra célula que estaria aqui, e de cima. E a mesma coisa acontece para dentro. Um embaixo, 2 aqui das duas laterais dessa célula unitária, mais um em cima.
Portanto, o número de coordenação aqui de vizinhos próximos para a estrutura cúbica de face centrada é igual a 12. Então, tenho 12 vizinhos próximos, ou seja, 12 possíveis sítios, possíveis locais para que esse átomo consiga mudar de posição. Tá? Bom, e como é que calcula o A, né, esse parâmetro de rede, essa distância dessas arestas, né? Como é que eu consigo calcular isso para a estrutura cúbica de face centrada? Vamos lá. Também, pensando numa relação trigonométrica, assim como a gente viu anteriormente, né? Tem aqui uma tangente representando, então, um raio embaixo, um raio em cima, 2 R's, portanto, eu tenho aqui 4R ao quadrado, né? Representando a tangente de um triângulo retângulo, né? Dessa estrutura cúbica. E embaixo aqui, como o A, eu tenho A ao quadrado mais A ao quadrado, A ao quadrado mais A ao quadrado, representando aí para nós, né, os catetos com relação à trigonometria. Tá? Então, A ao quadrado, que é igual a tangente ao quadrado, ou igual aqui nesse caso, 4R ao quadrado. Resolvendo essa conta, né, 2, então A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado, igual a 16R ao quadrado, de 4 vezes R, 4 vezes R. Simplificando isso, né? Então fica A ao quadrado, 16 dividido por 2, passei para lá dividindo, R2. A ao quadrado vai ser igual a 8 dessa divisão, R ao quadrado. Tá? Jogando para dentro isso, né? Simplificando essa radiciação, né? Essa ideia aqui do triângulo retângulo, eu vou ter que o A é igual a 2R vezes 2 sobre meio. Tudo bem? Essa seria, ou raiz aqui, né? Raiz sobre 2. Tá bom? Essa seria a nossa, como calcular, né? A nossa fórmula, vamos dizer assim, né? Para calcular uma distância de A no sistema CFC, né? Claro que isso aqui vai depender do raio atômico, né? Da bolinha de átomo que eu estou estudando, mas é só aplicar essa equação direto que resolveria o nosso problema, tá bom? Bom, e como é que calcularia, né, o fator de empacotamento para o CFC? Fica aí como uma tarefa para vocês fazerem. Eu não lembro se eu pedi em algum exercício, talvez já tenha pedido isso para vocês, não lembro. De qualquer forma, fica aí para vocês calcularem, né, como é que eu calculo o FE, o fator de empacotamento atômico, para a estrutura CFC. Mesma ideia, pessoal, número de átomos vezes o volume de átomos dividido pelo volume da célula unitária. O que vai mudar agora é que o número de átomos não é mais 2, que era para o CCC, agora é 4. Então vai ser 4 vezes o volume de átomos, né, o volume dos átomos, dividido pelo volume da célula unitária. Então, se vocês deduzirem e fazerem a conta, vocês vão chegar no valor de 0,74. Se multiplicando por 100, 74% da nossa caixinha, né, da nossa célula unitária, está ocupada por átomos. Então, a gente aumentou consideravelmente aí o volume ocupado o volume ocupado dessa célula unitária por esses átomos. Bom, outra coisa importante que dá para fazer, né, é calcular a densidade em função da estrutura cristalina. Então, se a gente calcular a densidade, lá, exemplo, do alumínio, né, e colocar aqui, vamos pegar o alumínio como exemplo, coloca aqui o número de átomos de célula, o número de átomos da célula unitária do alumínio, tá? Peso atômico do alumínio, volume da célula unitária do alumínio, tá? Número Avogadro, 6,1023 átomos por mol. Colocar aqui nessa equação, você vai encontrar que a densidade do alumínio lá é por volta de 2,7 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, super legal, interessante aí para a gente entender também da onde veio, né, essa ideia da densidade dos materiais, tá bom? Então, a densidade dos materiais pode ser calculada em função dessa ideia que a gente viu aqui do FEA, né, basicamente, número atômico, peso atômico, pelo volume da célula unitária. Bom, até eu coloquei aqui um exemplo para a gente. Ó, o ferro tem raio atômico de 0,124 nanômetro, ou 1,24 Angstrom.
com uma estrutura cúbica de corpo centrado, um peso atômico de 55,85 gramas-mol, e aí eu pedi lá para calcular a densidade do ferro, né? Na hora que a gente coloca, né, essa informação, calcula isso, coloca isso nessa equação, né, a gente vai encontrar uma resposta de 7,9 gramas por centímetro cúbico. E aí, se vocês olharem em alguma tabela, algumas tabelas periódicas tem, mas em alguma tabela de algum livro de química ou de ciências dos materiais, você vai encontrar lá o valor de 7,87 gramas por centímetro cúbico, né? Então, bate perfeitamente aí, só uma questão de arredondamento, os números casam perfeitamente, tá? Outra estrutura que a gente tem, né? Aí eu saí do sistema cúbico lá, que a gente viu, né? Anteriormente, entramos para um outro sistema, para um sistema na qual os átomos se organizam não mais de uma forma cúbica, né? Então, os átomos se organizam num sistema hexagonal. Os átomos estão dispostos numa orientação de um hexágono, né? Não é que existe um hexágono lá, mas sim os átomos estão posicionados como se existisse aí um hexágono lá dentro, numa posição hexagonal, tá bom? Os metais, em geral, não cristalizam no sistema hexagonal simples, nem coloquei aqui, né? Porque o fator de empacotamento do sistema hexagonal simples é muito baixo, né? Então, por isso, a maioria deles acaba compactando, acaba solidificando, formando uma estrutura do tipo hexagonal compacta, tá? Exemplos aí, o magnésio e zinco. Na hexagonal compacta, muito só chamada de HC, então lembrando, né? CCC, cúbica de corpo centrado, CFC, cúbica de face centrada e HC, hexagonal compacta, tá? Então, na HC, cada átomo de uma dada camada está diretamente abaixo ou acima dos interstícios, formando entre as camadas. Bom, então vamos lá entender um pouquinho o que está acontecendo agora nessa estrutura hexagonal. Então, no hexágono, os átomos estão dispersos também nessas vértices. Eu tenho átomos nas vértices do hexágono, mais um, né, na verdade meio aqui central, mais 3 ao meio, e em cima repetindo, né, essa orientação, né, essa configuração que está no plano desse hexágono, tá bom? Então vamos lá. Então vamos ver, né, como que quantos átomos a gente tem nessa estrutura. Então cada átomo. Então o que eu tenho aqui, né? Eu tenho um conjuntinho de átomos que veio do plano A, um conjuntinho de átomos que veio do plano B e uma réplica do plano, né, que aconteceu no plano basal aqui em cima, tá bom? Que eu chamei ambos de plano A. Então vamos lá ver, tentar entender o que acontece aqui, ó. Veja, se eu tenho átomos que estão compartilhados com vértices, um hexágono tem quantos lados, né, meu amigo? Tem 6, não é isso? Então, não sei quantos lados tem hexágono. Conta aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? O próprio nome já nos ajuda nisso, né? Mas supondo que não soubesse, né? Conta lá, vê quantos lados tem isso aí. E aí fica fácil da gente deduzir aqui, né? Quantos átomos tem isso aqui? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos que estão sendo compartilhados com outros 6, ficaria 1/6 vezes 6, certo? Então, aqui ao redor e ao redor, né, eu tenho um átomo. Então, tira um átomo aqui, né? Por exemplo. E aqui no meio, esse átomo que está aqui está sendo dividido com outra célula unitária em cima, portanto, ele vale meio, tá? Então, se eu tenho aqui 1, tenho mais um aqui, 2, mais meio, 3, certo? Mais 3 isolado aqui. Então, eu tenho 6 átomos, tudo bem? 3 do meio, ao redor, né, nas vértices desse hexágono, 1/6 vezes 6, 1, mais meio aqui em cima, tá? E o que acontece é a mesma coisa embaixo, tudo bem? O número de coordenação aqui é 12. Por que 12? É só a gente pensar que o átomo aqui, que tem mais vizinhos perto, né, seriam os que estão no plano basal, aqui nos planos mais externos, tá bom? Então, esse cara que está aqui, está sendo compartilhado por mais outros 6 lá em cima, né? Então, se eu tenho 6 no próprio plano e 6 aqui em cima, isso significa que eu tenho 12. Então, o número de coordenação é igual a 12. O parâmetro de rede, uma relação entre R e A, pode ser dado por A igual a vezes A igual a 2Rs,
né? Bom, qual o parâmetro de rede aqui? A gente pode dizer que o parâmetro de rede é igual a 2R, só que tem um porém nessa história, né? O que acontece aqui, diferentemente da célula do arranjo cúbico, né? Na qual todas as vértices têm aí o mesmo valor, né? A mesma distância. Aqui não, aqui eu tenho o plano basal, né? Que eu chamei de A, e tenho também a altura disso, né? O plano com relação a esse eixo C aqui, tá? Então, essa relação de C dividido por A é 1,633. Então, o parâmetro basal, que é o parâmetro de rede, né, na base dessa estrutura, e o parâmetro de rede com relação à altura, eles possuem uma relação entre eles de 1,633, tá bom? Essa seria a diferença aqui entre o sistema cúbico para o sistema hexagonal. Bom, como eu tinha falado para vocês, alguns materiais eles possuem a capacidade própria, né, um fenômeno que a gente conhece como polimorfismo. Polimorfismo é do próprio material, né? Eu não consigo fazer com que o material que não tem polimorfismo sofrer uma alotropia. Não consigo fazer isso, né? Mas alguns materiais já têm essa própria capacidade de mudar o seu arranjo cristalino em determinadas condições, normalmente em função da temperatura e ou pressão, tá? Então, o que eu estou dizendo, em outras palavras, é que esse átomo tem a capacidade de reorganizar novamente seus átomos para uma outra arranjo cristalino, para uma outra tipo de estrutura, muitas vezes, tá? Alguns exemplos: o ferro, o titânio, o carbono, o carbeto de silício, né, que tem aí até 20 modificações cristalinas, entre outros átomos, entre outros materiais. Vamos ver um pouquinho sobre os três primeiros aqui: ferro, titânio e carbono. Primeiro, o titânio. Então, o titânio é um material interessante, né? Porque ele também é alotrópico, ele está ganhando o titânio hoje, a gente tem bastante grupos de pesquisas estudando o titânio no mundo inteiro, no Brasil, por várias características, né? Mas o titânio, por exemplo, é um biomaterial, então bastante gente estuda o titânio como um material para aplicação de prótese, em substituição a um osso, a alguma parte do corpo humano. Tem uma galera que estuda titânio para aplicação na indústria aeronáutica, uma outra galera que estuda titânio para aplicações industriais ou para aplicação em automóveis, em peças do automobilística. Então tem muita gente estudando titânio para aplicações em substituição ao aço, por ser mais leve, né? Por ter um comportamento também mais estável quimicamente com relação, por exemplo, à formação de óxido, né? A formação do famoso, abre aspas, ferrugem, né? Então ele tem uma qualidade maior com relação a isso, né? De não oxidar. Tem um comportamento mecânico muito bom, tá? E é mais leve, por exemplo, comparativamente com o aço. Bom, dito isso, né, então, o titânio ele tem o que o pessoal chama de fase alfa, que ocorre até 883 graus Celsius. E esse titânio alfa, ele tem uma estrutura hexagonal compacta. E é dúctil, né? Mole aqui, é dúctil. Quando a gente aquece esse titânio, né? E aqui eu estou desconsiderando completamente que liga que é, né? Estou simplesmente sendo bastante genérico aqui. Existe a fase beta a partir de 883 graus Celsius, na qual esse titânio muda essa ordenação, muda sua estrutura cristalina de hexagonal compacta para uma estrutura CCC. Essa estrutura CCC já se apresenta com outro comportamento mecânico, que é duro, né? Que é mais resistente. Aí vocês perguntam, tá, mas espera aí, mas como é que eu vou ter um titânio beta que ocorre em 883 graus Celsius na temperatura ambiente? Essa seria uma ótima pergunta para ser feita numa aula, né? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: para que eu consiga isso, eu preciso congelar essa estrutura. Como que eu congelo, né? E aí tem vários mecanismos para isso. Um deles é trabalhar com formação de liga. Então, eu adiciono alguns elementos de liga para formar alguma liga de titânio que
Quando aquecido esse material, eu consigo estabilizar a fase beta, tá? Eu consigo estabilizar, então, essa estrutura cristalina CCC. Tudo bem? Então, por meio de adição de elementos de liga, por meio de resfriamentos controlados, resfriamentos mais dinâmicos, então eu tento congelar, ou seja, eu tento manter essa estrutura CCC na temperatura ambiente. Como? Não dando tempo para esses átomos se reorganizarem, ou impedindo, por meio da adição de elementos de liga, que esses átomos se organizem para voltar a ser hexagonal compacta, tá? Esse é o mecanismo utilizado. Claro que, obviamente, eu tenho que querer, né? Querer ter, né, essa fase beta no estado sólido, tá bom? Lembrando que as aplicações de titânio, né, vai depender de N possibilidades, mas a maior gama delas implica de eu querer um material de alta resistência mecânica, portanto, um material que tenha uma estrutura mais resistente, CCC, né, excluindo o fato de eu poder também ter uma estrutura ainda mais dura, martensítica no titânio, mas por hora, pensando aqui só nessas duas que fazem parte aí desse estudo inicial sobre a alotropia do titânio. Bom, e temos talvez a mais importante alotropia quando a gente pensa em engenharia, que é a alotropia do ferro, tá? Então, o ferro puro, ele é um material alotrópico, tá? Isso implica que isso ocorre também para o aço, tá? Em outras palavras, que é uma liga de ferro-carbono. Mas, assim, pensando, supondo aqui, né, que a gente está só analisando o ferro puro. O ferro puro, da temperatura ambiente até por volta de 910 graus Celsius, ele possui uma estrutura cúbica de corpo centrado. Se eu continuo dando calor, aquecendo esse ferro, ele vai alcançar a temperatura da ordem de 1394 graus, tá? Desculpa, perto aí de 1394 graus Celsius e volta novamente para a fase delta. Então, ele é CCC até 910 graus Celsius. Lembrando, né, que CCC, o fator de coordenação é igual a 8, empacotamento 0,68 e o raio atômico de 1,241 Anderson. Depois, em 910, ele passou para CFC, que tem o número de coordenação igual a 12, o fator de empacotamento 0,74 e o raio atômico de 1,292. E quando ele alcança 1394 graus Celsius, quase alcançando aí a temperatura de fusão, né, ele volta novamente a ser CCC. Cada um desses recebe aí um nome diferente. Normalmente, CCC a gente chamando de ferro alfa ou ferrita, muitas vezes. O CFC a gente chamando de ferro gama ou austenita. E CCC a gente chamando aí de ferro delta ou ferrita delta. Em algum momento a gente vai falar novamente disso, né? Dessas estruturas, né? Desses constituintes aqui que recebem o nome ou simplesmente dessas letras, né? Que caracterizam aí essa alotropia do ferro, essas fases presentes no ferro, tá bom? E por fim, a alotropia do carbono, não, que muda, né, do grafite para o diamante, né? De fato é como esses átomos estão organizados. A gente sabe, a gente até viu isso nessa aula, vimos também na aula passada, né, que o grafite ele forma uma ligação, uma estrutura covalente planar de carbono, né? Ou seja, em outras palavras, eu tenho uma estrutura covalente num plano geométrico, tá? Então, eu tenho no plano atômico esse grafite ele está ligado por uma estrutura covalente, que a gente já viu que tem uma alta resistência, né? Que tem uma grande força de ligação, né? A gente estudou isso na aula passada. Porém, essas camadas elas estão sobrepostas e o que muda, a força que eu tenho de uma camada para outra é uma força secundária, que é de uma ligação de Van der Waals. Então, isso faz com que o grafite seja bem mole, né? Então, faz com que a gente aplique o grafite aí, por exemplo, para escrita ou um lubrificante industrial bastante importante também, tá? Porque permite que ele tenha essa fluidez, consiga lubrificar de maneira geral, né, os sistemas, enfim, matrizes, tá? E do outro lado a gente tem o diamante. O diamante também é uma estrutura covalente, porém ela é volumétrica, ela é em todas as direções, né? Não é só num plano. É o que muda, tá? O diamante ele ocorre quando eu tenho uma condição de altas pressões, tá?
Por isso aí o diamante natural ele é encontrado em meio de minas, por meio de escavações. Né? Então é algo que ficou muito tempo, né? Um grafite, um carbono que ficou muito tempo sujeito a pressões e forças elevadas, tá? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Tenta estudar um pouco devagar os slides, rever novamente algum outro conteúdo que eu passei, que não ficou tão claro, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo. Aí tem alguns alunos, eu deixei meu WhatsApp disponível. Vocês podem também perguntar aqui no YouTube, pode perguntar também via Moodle, tá bom? Assim que possível, eu responderei todas as perguntas, tá? Então, forte abraço a todos, desejo bons estudos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.